Shalom, familiana, graça e paz, amém? Aquela pergunta de sempre, você está feliz por estar aqui? Amém? Que o nosso coração esteja realmente, obrigado, entregue aqui na casa do Senhor, alegre por estarmos aqui. Nós, como falado pelo AP, nós estamos hoje na nossa quarta mensagem da série A Cruz de Cristo. E essa série, ela tem sido uma progressão para nós, uma progressão em alguns assuntos que muitas vezes nós passamos batido na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus. E esse tempo, essa fase que nós estamos vivendo, nós estamos sempre sendo lembrados. A nossa oração é para que isso nunca acabe, para que quando Jesus voltar, nós estejamos não dessa forma, mas mais ainda fascinados pelo seu nome, fascinados, sabe, por Ele, pelo assunto central da palavra, que é o próprio Cristo. Então, séries como essa servem para nos lembrar, aqueles que já sabem, de alguns fundamentos da fé cristã, outros que não conhecem, a oportunidade de conhecer coisas que talvez você nunca tenha ouvido, que eu nunca ouvi por muitos anos na igreja, a respeito de quais são os fundamentos da nossa fé, em que está baseada a fé cristã. E às vezes nós repetimos algumas palavras e elas acabam perdendo o sentido pela quantidade de vezes que é repetido. Então, essa série de palavras traz essa oportunidade para nós, de nós nos aprofundarmos na sã doutrina do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Amém? Romanos 3, segura aí. O coração da cruz de Cristo é uma frase que nós temos entendido: movido pela perfeição do seu santo amor, Deus em Cristo substituiu-se pelo pecador. Movido pela perfeição do seu santo amor, Deus em Cristo se substitui por nós, os pecadores. O que nós estamos sendo lembrados nesses dias sobre essa série de palavras é ir além do que aconteceu na cruz para aquilo que ela alcançou. E não só para aquilo que Deus realizou ali na cruz, o evento em si, mas as consequências desse evento, as consequências do que a cruz trouxe para nós. E perguntas como: por que Deus tomou o lugar do pecador? Ou o que Ele realizou com o seu auto-sacrifício, a sua auto-substituição? O Novo Testamento ele vai nos trazer algumas respostas para essas perguntas em 3 palavras: salvação, revelação e vitória. Na cruz, o Senhor nos salva, Ele revela a si mesmo e Ele vence o mal. A resposta a essas perguntas para nós. E a salvação de Cristo, nós temos percebido nessas últimas semanas que nós temos passado por algumas imagens, alguns lugares que vêm como exemplos para nós. Nós temos passado por imagens como propiciação, a redenção, justificação, que é hoje, e a próxima semana, reconciliação. Quando nós entendemos essas verdades dessa doutrina do Senhor, nós não estamos esgotando todo o conhecimento. E eu digo, eu nunca fiquei tão chafurdado no meu juízo para pregar sobre uma perspectiva do Evangelho
do que dessa vez pela justificação. É um texto tão denso, tão profundo, tão amplo, que a gente gastar aqui 4, 5 semanas, 5 finais de semana falando sobre isso, é completamente insuficiente. É por isso que o cristão ele vai mais ser lembrado do que ser ensinado. Mas o tempo que nós somos ensinados pelo Senhor é no nosso secreto, é com o nosso relacionamento com a sua palavra. Então aqui nós estamos sendo lembrados sobre coisas que não tem como a gente gastar aqui uma semana juntos neste culto, falando sobre esses assuntos tão profundos, mas que são extremamente relevantes, extremamente importantes para nós. A propiciação, ela nos introduz à imagem do templo, do sacrário. A redenção nos levou a visualizar um contexto do mercado, transações, compras e vendas de escravos. A justificação hoje, meus irmãos, nos leva até um tribunal de lei. E a reconciliação vai nos fazer chegar às experiências de casa ou familiares. Todo o fundamento dessas palavras que Cristo conquista para nós através da cruz é a substituição. Não haveria expiação de pecados, não haveria propiciação, não haveria redenção, não haveria justificação, nem haveria reconciliação se Deus em Cristo não nos substituísse. Amém? Entenda a substituição não como um desses pontos que está ao lado, mas é a base para que todas essas conquistas que a cruz trouxe para as nossas vidas fosse possível. Cristo nos substitui na cruz. Amém? Vamos juntos? Agora, lá em Romanos 3, verso 21. Vamos ler juntos aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Amém. Eu quero orar mais uma vez com você. Feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a Tua voz ecoe nesse lugar de uma forma suave e firme, potente, Pai, que venha transformar o nosso interior. A Tua palavra que venha, Pai, acessar os lugares que nós nunca tenhamos entregado a Ti, talvez até hoje.
que venha, Pai, quebrar todo argumento racional, todo conhecimento humano, material dessa terra, toda filosofia construída através de leituras, de experiências, ou também, Pai, através de ofensas, mágoas dos nossos corações, ou experiências boas de prazer nessa terra. Que a Tua palavra ganhe espaço, que a Tua voz ganhe lugar nesse lugar e destaque, Pai. Que toda atenção seja dada a Ti, que todo coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a carta de Romanos, ela é um dos livros muito conhecidos por nós. E talvez você não tenha ainda percebido a profundidade, realmente a dificuldade que é esse texto de Romanos. Mas antes da gente falar sobre essa parte mais teológica, eu quero primeiro contextualizar hoje o nosso pensamento, o nosso cérebro, para o contexto histórico da carta de Romanos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 a 58 depois de Cristo, no primeiro século, durante a sua estada lá em Corinto, no final da sua terceira viagem missionária, como está lá em Atos 20. Para quem que ele escreve esta carta? É até um detalhe para a gente perceber. Quando a gente abre a Bíblia e lê Romanos, Efésios, Gálatas, é um texto que ele não foi escrito para Roma. É um texto que não foi escrito para os romanos. O texto, essa carta foi destinada a uma igreja localizada em Roma, capital do Império Romano. Ela era formada por judeus e gentios convertidos ao cristianismo, o que gerava algumas tensões nessa igreja. O contexto político era o imperador Cláudio, que reinou entre 41 até 54, um ano antes da possível escrita dessa carta. Ele havia expulsado os judeus de Roma. E após a morte de Cláudio, os judeus eles retornam a Roma novamente e encontram agora essa igreja com uma liderança majoritariamente gentílica, de gentios, não judeus, aqueles que não têm a lei. E isso gerou disputas dentro dessa igreja em relação à doutrinação daquela igreja, a respeito da autoridade da lei de Moisés, a justificação e a vida cristã, a fé em Cristo ressurreto. O propósito dessa carta então é unir judeus e gentios em torno da fé comum em Cristo, que vai combater algumas tensões étnico-religiosas, do judeu que confiava na lei, do gentio que cria já no Messias que veio. Esse é o contexto dessa carta. Esse é o panorama de introdução para nós entendermos. E, como eu falei, nós poderíamos morar nesse texto por muito tempo, pelo tanto que ele é profundo e denso nas suas revelações. Mas essa carta ela só faz sentido para a sua primeira audiência, que foram os romanos, porque eles entendiam do assunto que estava sendo tratado, não somente do assunto teológico, mas do contexto cultural daquela época. Eu quero perguntar aqui para vocês: quantos aqui são interessados ou profissionais, operadores do direito? Quem aqui tem formação em direito, estudou, tem servidores públicos que estudaram, direito penal? Bom, era o que eu esperava. A maioria de nós aqui não tem interesse pelo direito. Talvez esse interesse seja representado por uma formação em outras áreas. Muitos de nós não temos interesse aqui pelo direito, mas é importante saber: há 3 fundamentos principais para a civilização ocidental. Quais são? A filosofia grega, a moral cristã
e o direito romano. Paulo está escrevendo aqui a uma igreja que não era uma igreja como nós estamos aqui hoje, na IANA 2025, em que meia dúzia de pessoas levantam a mão entendendo de direito. Era uma igreja que entendia das leis naturais. Era uma igreja que estava plantada no auge do Império Romano. E como esse império vai influenciar toda uma cultura ocidental, é importante a gente então fazer essa leitura dessa palavra por uma perspectiva o máximo possível que eu vou conseguir, que eu não tenho a formação também em direito, mas com um olhar por uma lente do ordenamento jurídico. Romanos 3, de 21 a 31, vai trazer esse panorama. Se você já tiver lido o livro de Romanos, ou tiver acompanhado essa série de mensagens, você vai perceber que Paulo, ele tinha algumas teses a defender aqui. Ele vem construindo algumas teses a respeito de alguns grupos de pessoas. Em Romanos 1, lá de 18 ao 32, ele vai falar sobre e para os gentios, os pagãos, aqueles que não tinham a lei de Deus, eram regidos simplesmente pela lei natural e por aquilo que eles acreditavam ser certo diante dos seus próprios deuses. Ele fala que esses pagãos, ele fala assim: olha, gentios, vocês estão completamente perdidos. Vocês estão mergulhados num caudal de depravação, de corrupção moral, a ponto de saberem que o que vocês fazem é digno de condenação. Mas ainda assim, vocês aplaudem aqueles que praticam as mesmas coisas. Gentios, vocês estão perdidos. Ele desenvolve uma segunda tese, que é para os moralistas, ali em Romanos 2. Eles que condenam a vida depravada dos pagãos, mas não são melhores do que eles. Eles condenam em público as obras daqueles que não têm a lei, mas em secreto fazem as mesmas coisas. Ele também condena esse grupo de pessoas. E uma terceira tese que Paulo ele constrói nesse argumento, chegando agora no nosso capítulo 3, onde nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui hoje, ele escreve aos judeus, aqueles que tinham a lei, aqueles que possuíam a circuncisão, o símbolo máximo da lei de Deus, aqueles que possuíam a revelação especial. Ele fala aos judeus: vocês se vangloriam nisso, mas vocês são tão culpados quanto os pagãos e os moralistas. Defendidas essas teses, Paulo ele lança esses três grupos, ele vai comprimindo, apertando, baseado na própria palavra, aquilo que o Antigo Testamento vem trazendo como evidência. Ele pega esses grupos e aprisiona no cárcere da condenação, num cárcere ali de morte, porque essa verdade está sobre ele, sobre esses grupos, os moralistas, os pagãos, os judeus, pois o salário do pecado é a morte. E até o versículo 20, a tese que vai sendo construída é: o homem é pecador, o homem está perdido em si, não há moral, não há lei, não há justiça nesse plano que possa salvar ou justificar nenhum ser humano aqui. Estamos todos presos nesse contexto. Agora no versículo 21, vem a mais gloriosa conjunção adversativa para nós. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei se manifesta agora a justiça de Deus. Lembre-se que Paulo, ele está escrevendo aqui um tratado de fé, um tratado teológico, talvez o mais robusto da Bíblia. Mas antes de abrir a porta da graça, antes de dar uma saída a esse grupo aprisionado, ele joga todo mundo nessa prisão do pecado, dizendo que ninguém pode olhar para si mesmo no espelho, nenhum desses grupos, e dizer: eu estou quite com Deus,
Eu satisfaço a justiça de Deus. Eu estou aprovado diante desse Deus justo. Mas, meus irmãos, eu quero me apoiar aqui em algumas palavras de A.W. Tozer, onde ele escreve no livro, um livro recentemente traduzido para a língua portuguesa, leia, por favor, O Conhecimento do Santo, onde traz vários atributos de Deus. E aqui, quando nós lemos, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Nas Escrituras, justiça e retidão são praticamente a mesma coisa. A mesma palavra do original, ela vai ser traduzida tanto para justiça quanto retidão. Essa redundância que aparece no texto é como que um preciosismo do autor, do tradutor. O Antigo Testamento, aqui, o Deus do Antigo Testamento, é muito retratado de forma como um Deus justo. A justiça de Deus, ela é tratada de forma clara, inequívoca, bela, como qualquer outra história da humanidade. Lembre, lá em Gênesis 18, vem comigo, Gênesis 18, 25, lá atrás, quando a destruição de Sodoma, ela é anunciada, Abraão, ele intercede, não é verdade? Ele clama ao Senhor e ele diz: longe de ti, Senhor, condenar o justo. Não faria justiça, por acaso, o juiz de toda a terra? Avançando na história, os salmistas e profetas apresentaram o Senhor como um governante todo-poderoso, entronizado nas alturas, reinando em justiça. Ele declara: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e retidão são a base do seu trono. Salmo 97. Homens como Davi e Daniel reconhecem a sua própria iniquidade diante da justiça de Deus. A ti, ó Senhor, Daniel 9, pertence a justiça, porém a nós a confusão do rosto. Por vezes nós ouvimos coisas como: a justiça de Deus determina que Deus haja de determinada forma. Alguém já ouviu isso? Deus é tão justo que Ele é obrigado a agir dessa forma. Entenda, esse pensamento, ele é completamente equivocado, tanto em raciocínio quanto em discurso. Então não reproduza esse pensamento, porque quando nós aceitamos o fato de que a justiça obriga Deus a agir de uma determinada forma, nós estamos pensando em uma justiça que está fora de Deus, externa a Ele, e que o obriga a agir de uma determinada maneira. Logo, essa justiça seria superior a Deus. Não, quando nós pensamos que Deus é justo, nós estamos simplesmente dizendo que Ele está agindo com uma característica que Ele é. Justiça é uma característica de Deus. Não existe a justiça e a justiça de Deus. Tudo que nós temos de experiência de justiça já está nele. Ele é justo. Amém? Mas parece que essa justiça do Senhor, que o faz não libertar, não absolver o injusto, parece que tira a nossa esperança, parece que tira a esperança do pecador que pode um dia se arrepender. Mas existe um pensamento de Anselmo, arcebispo de Canterbury. Ele faz uma pergunta para Deus: como tu pouparias o injusto, tu sendo inteiramente e supremamente justo? A resposta que ele encontra, a gente pode parafrasear da seguinte maneira: o ser de Deus é unitário, não se compõe de partes que trabalham em harmonia. Ele é único. Não há nada em sua justiça que impeça o agir e o exercício da sua misericórdia. Ele é tão justo quanto misericordioso. Então pensar em Deus, como às vezes nós fazemos, como num tribunal, no qual um juiz bondoso, forçado pela lei, condena o réu à morte com lágrimas nos olhos e pedindo desculpas,
é um pensamento completamente indigno do verdadeiro Deus. Deus não entra em contradição consigo mesmo. Nenhum atributo dele conflita com o outro. A W. Tozer ele conclui: a compaixão de Deus emana de sua bondade, e bondade sem justiça não é bondade. Deus nos poupa por ser bom, mas não poderia ser bom se não fosse justo. Agora, meus amigos, a justiça de Deus, ela é antagônica à justiça do homem. Esse Deus que é completamente justo, esse Deus que é supremo e que não faz nada que esteja fora da justiça, equidade, retidão, Ele justifica o pecador. Para nós entendermos aqui, nós estamos nesse contexto do tribunal. Aqui em Romanos, ele vai trazer essa imagem, esse conceito da justificação, mas é muito mais complexo do que nós pensamos até agora. Quando nós falamos sobre justificação, a justificação ela tem algumas características. A justificação, ela é instantânea e completa. Ela não é processual, assim como a santificação. Se nós entendermos, a justificação ela acontece no início, enquanto a santificação acontece no nosso percurso, na nossa caminhada com o Senhor. Agora, qual é então o conceito de justificação? Para nós entendermos bem didaticamente, justificação é diferente de perdão. Perdão tome um exemplo, você está falido, e além de estar falido, você deve um valor muito alto, vamos pensar aí, 50 milhões de dólares, e 2 bitcoins, pronto, já é muita coisa. 50 milhões de dólares e 2 bitcoins, você deve, além de estar falido. O perdão é simplesmente, alguém chega lá no banco, de forma anônima, ou te avisa, falando: olha, sua conta está paga, não precisa mais pagar essa dívida. Uma dívida que seria praticamente impossível de você pagar, você e eu pagarmos, está perdoado, não precisa mais pagar. Mas para pensar, você estava o quê? Falido. A dívida foi paga, você continua falido. Perdão é a dívida ser paga. Justificação é a dívida foi paga, mas você recebe uma ligação ainda do gerente do banco falando: olha, mas tem um crédito aqui disponível para você, infinito. Você pode fazer negócios, você pode começar de novo, sua vida alavancou novamente. Além de ter uma dívida paga, um crédito é depositado na nossa conta. Esse é o conceito de justificação para as nossas vidas. Mas parece ser de graça, não é verdade? Mas não. Deus, pela sua graça, é o único Salvador dos pecadores. Que ele conclui com a justificação de que a autossalvação ela é impossível, que a morte de Jesus como sacrifício propiciatório era necessário. Então, a graça, ela traz para nós a isenção do pagamento, mas não quer dizer que a dívida não tenha sido paga. Quando o Senhor ele nos justifica, Ele está nos tornando aptos a estar na sua presença. Através de quê? Através do pagamento, através da expiação. É por isso que essa ordem, existe uma lógica nessa ordem. Primeiro, precisa que a ira do Senhor seja aplacada. A ira dele precisava ser abrandada através da expiação, através da morte de Jesus na cruz. E somente com a dívida paga é que um crédito de justiça seria depositado sobre nós. Mediante a fé. A fé em si mesma, meus irmãos, ela não tem nenhum valor em si, mas o seu valor está no objeto.
A fé, como esse texto traz para nós, em Cristo Jesus. Em Romanos, a nossa condição era, em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Agora, sem a lei se manifestou a justiça de Deus. Esse sem a lei, meus irmãos, não está dizendo que a lei foi anulada. Isso talvez já tenha passado no seu coração, já passou, sabe, pelos meus questionamentos. Mas então parece que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Não, é um só Deus. Parece que essa lei, ela é tão agressiva, tão difícil, e a graça parece que nos coloca num lugar mais confortável. Mas entenda, quando esse texto nos fala que agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, esse sem não é a parte dela, mas é além dela. Existe um princípio no ordenamento jurídico que se chama princípio da legalidade, princípio da anterioridade, da reserva legal. Existe uma fórmula no latim que se lê da seguinte forma: nullum crimen nulla poena sine previa lege. Meu latim, eu pratiquei muito isso aqui para poder falar. Nullum crimen nulla poena sine previa lege. Não há crime sem lei anterior que o defina. O pessoal do direito chega, já é decorado. Não há pena sem prévia cominação legal, meus irmãos. Entenda, o direito fascinante que nós conhecemos hoje, o direito humano, a justiça humana que é tão empenhada na justiça, na equidade, no tratamento justo do público, do privado, sabe, do conflito de valores, do conflito de interesses, é baseado nessa verdade. Meus irmãos, agora, sem a lei veio a justiça de Deus, mas é simplesmente para dizer: olha, a lei veio para dizer que era pecado as nossas atitudes, para dizer sim que existia. O que é esse princípio da anterioridade, por exemplo? Tem que preza que a lei precisa ser sancionada antes da prática ilícita, não é verdade? Anterioridade penal. Então essa lei, ela teve que ser trazida à terra para dizer aos seres humanos que as suas condutas eram pecaminosas. Reserva legal precisava estar escrita, tipificada, publicada. A lei, meus irmãos, aponta para uma justiça que seria perfeita. A lei apontava para uma ação, apontava para uma imagem, apontava para um acontecimento na história que tornaria justificados aqueles que não tinham capacidade de ser justificados, aqueles que deviam, aqueles que cometeram um crime diante do Senhor, a queda do homem. É por isso que a lei, ela vem para tipificar a conduta. Ela vem para dizer para o homem que as suas práticas eram de pecado e morte. Só que essa lei ela forçava o homem a algumas ações, forçava o homem a algumas atitudes, muitas atitudes, que se ele escorregasse em uma, ele já estava transgredindo a lei por completo. Logo, a lei, ela é tão agressiva, tão difícil, tão perfeita e santa, que homens e mulheres falhos, caídos como nós, nunca teríamos a capacidade de cumprir a lei. É por isso que quando nós chegamos nesse ponto, o testemunho da lei e dos profetas, a lei e os profetas apontavam para aquele que seria capaz
de realizar essa obra, aquele que seria capaz de cumprir todas essas exigências da lei. Porque todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Quando a gente lê também esse texto, a graça, meus irmãos, é por isso que no versículo 21 ele fala: a lei, sem a lei, a justiça de Deus. Agora ele fala sobre a lei da graça. Uma nova lei agora é sancionada. E existe também um princípio do direito penal, que é a irretroatividade. Nenhuma lei retroagirá em malefício ao réu, né? A lei só retroagirá em benefício ao réu. Agora para pensar. Aqui o texto de Paulo, ele nos fala que para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Agora, o que aconteceu então de Adão até a lei mosaica ser lançada, ser sancionada e escrita? Até a cruz de Cristo, por exemplo. Como que aqueles que morreram antes da lei, como que eles seriam salvos? Aqui o Senhor, ele chama de paciência de Deus. É um tempo onde a nossa dívida, ela estava lá no banco, no tribunal de Deus, já estava correndo os juros e cada vez mais endividados diante dele, mas o Senhor ainda estava numa paciência, ainda estava ali reservando um momento para o pagamento, e esse pagamento precisava ser feito. Aqueles que morreram, aqueles que se foram antes da cruz de Cristo, eles foram julgados pela promessa do Cristo que viria. É por isso que isso é muito legal. Eu não estou falando legal de joia, não, é legal. Se essa lei seria sancionada milhares de anos depois em Cristo Jesus, aqueles que morreram antes da cruz poderiam ser salvos, porque essa lei retroagiu para resgatar esses pecadores. É por isso que aqueles que se foram antes da lei da graça, da morte de Jesus, do pagamento ser feito, eles foram salvos pela esperança do Cristo que viria. Meus irmãos, é sério, eu não consigo, eu estou um pouco perdido, porque é tão profundo, é tão denso, mas esse é um dos fundamentos da nossa fé cristã. Essa é a sã doutrina que causa coceira no ouvido de muitos. Sabe por quê? Quando a gente chega aqui, ele diz: para a demonstração da sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo, não faz e nem fez vistas grossas para o pecado. Justificador, imputou a justiça de um justo, que morreu no nosso lugar, sobre muitos injustos que foram justificados por ele. Onde está agora? Justos, homens e mulheres, justos que nós somos, onde está a nossa vanglória? É excluída. Porque se nós tentássemos por obras satisfazer a lei, nós não conseguiríamos, assim como todos os homens que vieram antes de nós não conseguiram. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele não é o Deus agora só dos judeus, ele é um Deus também dos gentios, certamente, porque Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé, a incircuncisão. Romanos 8,
33 a 34, nos lembra agora. Em Cristo nós fomos justificados. A ira de Deus, a justiça de Deus, ela foi satisfeita. A dívida foi paga em Cristo. Como Paulo ele constrói esse raciocínio. Pelo pecado de Adão, veio muitas ofensas. Mas as ofensas de muitos, multiplicadas, foram remidas pelo sacrifício de também, de justo. A justiça de Deus ela foi satisfeita na cruz. Agora, o que o Evangelho nos mostra aqui é que um juiz que é tão justo impõe uma lei que é tão severa a um réu que é tão baixamente incapaz de pagar essa pena, ou de pagar a fiança, ou de ser liberto por qualquer outro tipo de argumento, que aí está o conceito de justificação, levantamento de provas e argumentos para que seja comprovada a inocência do réu. Presunção de inocência cabe a nós aqui hoje na justiça humana. Não havia presunção de inocência para nós diante de Deus. Quando os tribunais hoje julgam um caso, já há presunção da inocência. O ônus está da parte acusatória de levantar as provas. Já se pré-julga que o réu é inocente, até que se prove o contrário. Diante de Deus não, meus irmãos. Era uma presunção de condenação sobre nós. A justiça de Deus é subversiva comparada com a justiça dos homens. É justo. Hoje, alguém que cometeu uma atrocidade, um homicida, está lá diante de um juiz. E esse juiz está julgando esse caso que é de comoção nacional. É justo ter todos os argumentos, os fatos, as provas contra esse réu, e o juiz falar para ele, absolvido. Seria justo? Não é justo. A justiça de Deus quebra o nosso raciocínio humano, quebra a nossa moralidade humana, porque um Deus justo, diante de um réu injusto, aplica a pena do injusto sobre um injusto, na cruz de Cristo. Como pode um Deus justo justificar o injusto, condenando o justo? A nossa autojustiça, meus irmãos, cai por terra diante da cruz de Cristo. Cai por terra. Agora eu quero chegar, estou finalizando, na boa notícia. O Evangelho só é boa notícia para aqueles que entenderam a má notícia que estava sobre ele. Aqueles que são afetados pelo Evangelho entendem a má notícia que estava sobre ele. E agora vem a morte de Jesus na cruz como a melhor das boas novas. Então essa eu quero te lembrar, essa não era a história só do gentio, não era a história somente do judeu lá de Roma, não era a história dos moralistas que Paulo está escrevendo. Em uma interpretação agora que atravessa o tempo, nós estamos diante desse Deus justo. Mas entenda, se você em algum momento da sua vida confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, a confissão de fé, ela é tão poderosa de entender que Cristo na cruz, Ele pegou não o meu pecado, não havia pecado sobre Jesus, porque a palavra fala que não havia pecado nenhum sobre Ele. O que houve sobre Cristo na cruz foi a culpa pelos nossos pecados. A culpa dos nossos pecados estava sobre Ele, de forma tão severa, tão agressiva, que Isaías vai dizer que o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo sofrer.
Mas o Pai que se entrega é o mesmo que cobra, é o mesmo Filho que se entrega sobre nós. Romanos 8,33 diz: quem intentará então acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, o Deus homem. É por isso que no momento em que somos justificados, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Eu convido o time de louvor. Pode ficar de pé no seu lugar. Para finalizar, eu gostaria de ler uma oração aqui. Entenda tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, através da sua cruz. A verdade da salvação, através da cruz de Cristo. Há uma oração que diz o seguinte: Senhor Deus, justo e santo, venho à tua presença com temor e reverência, reconhecendo que tu és o justo juiz, perfeito em todos os teus caminhos. A tua justiça é eterna e os teus juízos são verdadeiros. Nenhuma injustiça habita em ti, e diante da tua santidade todos os homens são achados em falta. Mas te dou graças, ó Pai, porque em tua infinita misericórdia proveste um meio de redenção, não pelas obras da lei, mas mediante a fé em teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mácula, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E agora, justificados pela fé, temos paz contigo, ó Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Pai, porque não olhas mais para nós conforme nossas transgressões, mas nos vês revestidos da justiça de Cristo. O que era impossível à carne, tu realizaste pelo Espírito. Recebe, Senhor, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois a salvação pertence a ti. Que eu viva em gratidão, com coração quebrantado e vida consagrada, honrando o sacrifício do teu Filho e testemunhando da tua graça redentora. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Eu queria chocar o seu coração agora. Eu vi esses dias o pastor John Piper fez esse experimento que eu fiz agora. Ele perguntou ao chat, ele fez um comando ao ChatGPT: faça uma oração ao Senhor, reconhecendo a sua justiça e agradecendo pela redenção alcançada, mediante a fé em Jesus Cristo, que pelo seu precioso sangue fomos apresentados justificados diante do Pai. E essa oração que eu li para você e para mim hoje foi feita por uma máquina, uma inteligência artificial. Agora, meus irmãos, o nosso convite hoje diante do Senhor é: não gastemos palavras diante dEle, não gastemos argumentos. Todo esse conteúdo trabalhado aqui nos ajuda a compreender o fundamento da nossa fé, mas uma vez que nós entendemos, até uma oração bela e profunda como essa pode ser feita por um robô. Que oração nós podemos fazer agora diante dele?
Que oração, que entrega, que palavras nós podemos entregar ao Senhor hoje? Se o chat GPT, com o conhecimento que ele tem de teologia, que é alimentado nos seus HDs, nas suas nuvens, compila um conhecimento desse, como nós, cristãos diante do Senhor, levantamos nossas vozes, cantamos canções a Ele, e às vezes não sabemos o fundamento daquilo que cantamos. O que o Senhor quer nos ensinar através da sua cruz é tempo de uma igreja viva levantar a oração a Ele. É tempo de uma igreja que entendeu do que foi salva, entendeu da condenação que estava sobre ela e foi isenta da condenação. Uma igreja que pessoas que estavam acorrentadas ao pecado, eram escravas e foram compradas por um Senhor agora, um Senhor bondoso que o resgatou. E o que essa justificação garante a nós agora? Reconciliação. Esse juiz, ele também é um pai. Esse juiz também nos ama. A justiça de Deus não é anulada pelo seu amor. Ele ama de igual maneira. É por isso que é muito difícil provar para você que Deus te ama. É mais difícil provar a nós que Deus nos ama do que provar a existência dele. A verdade é simples, e a cruz traz isso para nós. O Pai nos amou e em Cristo Jesus se substituiu por nós pecadores, e agora somos justificados diante dele. Justificados diante dele. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Pai, que possamos ser mais simples com as nossas palavras diante de ti agora. Toda justiça está no Senhor, toda justiça está em ti, e a condenação que era para vir sobre mim, o Senhor colocou sobre o teu filho na cruz. A tua justiça foi satisfeita em Cristo na cruz. Que haja em nós, Pai, um reconhecimento da dívida que nós tínhamos diante do Senhor, da ofensa, do crime que cometemos ao Senhor, e de tamanha graça que quebra todo argumento, que quebra toda ação, que quebra toda obra da lei, toda obra humana, que quebra todo argumento, que nós possamos ser justificados diante do Senhor por aquilo que fazemos. Cai tudo por terra agora. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos justificados diante do Senhor. E que o Senhor conduza a tua igreja em um processo de santificação, de desenvolvimento dessa salvação que foi nos dada de presente, que foi nos dada gratuitamente, mas por um preço altíssimo pago, o preço do sangue do Filho de Deus. Nos leva a reconhecer o teu sacrifício na cruz, nos leva a reconhecer o teu sacrifício, Senhor.